Graças a Deus. Irmãos, podem se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus por esta noite, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para ouvirmos uma porção da palavra do nosso Deus, que tem sido maravilhoso conosco. Irmãos, eu quero convidá-los para abrirem a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 4 ao versículo de número 8. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 4 ao versículo de número 8. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém, Senhor Jesus. Curve comigo sua cabeça, vamos pedir a Deus uma palavra de oração. Soberano Deus, amado e excelentíssimo Pai, nós te louvamos, ó Pai querido, nesta noite, por esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos na Tua presença, para ouvirmos uma porção da Tua palavra. Senhor, dá liberdade ao Teu Espírito Santo nesta noite, e fala, Senhor, aos nossos corações, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Dê, Pai querido, liberdade, ó Pai, ao Teu Espírito Santo, para que venha nos encher, Senhor, tanto da Tua palavra, como do Teu poder nesta noite. É o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Glória a Deus. Irmãos,
Esse é um texto bem conhecido da igreja, Atos dos Apóstolos. É um texto que todo cristão pentecostal gosta de ler. É um texto que fala muito sobre a igreja primitiva, que fala sobre o batismo com o Espírito Santo. E nós encontramos aqui o evangelista, o apóstolo Lucas, ele escrevendo a carta de Atos dos Apóstolos, onde ele relata aqui a vida de Jesus e os ensinamentos de Jesus. No primeiro verso ele diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Louvado seja Deus. Jesus, ele se preocupou em ensinar a palavra, mas não só com palavras, mas também com as suas atitudes, com o seu comportamento, com os seus atos. E a palavra de Deus aqui, ela nos diz que Jesus, ele depois de ter ressuscitado, ele por 40 dias, ele aparece para os seus discípulos, e a Bíblia diz que ele aparece para eles para falar coisas a respeito do reino de Deus. E quando nós lemos o versículo de número 4, a palavra de Deus, ela diz que o Senhor, ele dá uma ordem para os seus apóstolos, para os seus discípulos. Ele determinou, a Bíblia diz que estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que eles tinham ouvido da parte de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Talvez ali, no coração dos discípulos, no coração dos apóstolos, estava o desejo de ir para a Galileia, porque Jerusalém naqueles dias não era um lugar melhor para se ficar. Havia ali uma grande fúria da parte dos escribas e dos sacerdotes e até mesmo do povo de Deus contra os cristãos, contra aqueles que eram discípulos de Jesus. E os discípulos estavam um tanto tristes e com medo. A Bíblia diz que eles estavam reunidos no cenáculo, eles estavam no lugar ali aonde eles se reuniram e ficaram por ali. Não era esse o propósito de Jesus para os seus discípulos. O propósito que Jesus tinha para eles era que eles fossem anunciar a palavra do Senhor, era que eles fossem anunciar as boas novas. Mas os discípulos estavam com medo, eles estavam temerosos. E quem não estaria com medo, né, irmãos? Jesus havia sido crucificado, Jesus havia sido morto, eles tinham assistido o julgamento e a morte do Mestre, eles estavam temerosos. E agora Jesus dá a eles uma determinação, uma ordem, dizendo: olha, não se ausente de Jerusalém. Jesus queria que os seus discípulos, eles se estabelecessem ali em Jerusalém, porque era em Jerusalém que o Senhor tinha uma promessa. Louvado seja Deus. Embora nós lendo a história bíblica, nós lendo a palavra de Deus, nós encontramos que Jerusalém foi uma cidade onde perseguiu a Jesus, uma cidade que não honrou o Mestre, mas mesmo assim Jesus determinou ali abençoar os seus discípulos. Nós aprendemos com isso nesta noite, que Jesus perdoou Jerusalém e que ele estava ali disposto a mostrar para Jerusalém que, embora ele não foi bem recebido, ele estava disposto a derramar ali as suas bênçãos e os seus milagres. A palavra de Deus nos diz no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 2, no versículo de número 3: e virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra. Havia uma promessa em Jerusalém, havia uma profecia para Jerusalém, e a profecia era essa, que a palavra de Deus, ela deveria sair de Jerusalém. Então agora Jesus determina que os seus discípulos fiquem ali, aguardando a promessa que eles tinham ouvido da parte de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, e por muitas vezes nas nossas vidas, nós somos perseguidos, somos envergonhados, as pessoas não compreendem nem entendem
né, o que nós queremos fazer da parte de Deus, e sentimos muitas vezes o desejo de sair, o desejo de ir para outro lugar. Mas eu quero te dizer nessa noite, é no lugar que nós somos perseguidos, é no lugar que nós somos envergonhados, é no lugar que as pessoas nos desonram, que o Senhor há de nos exaltar. Louvado seja o nome santo do Senhor. A promessa era que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele seria exaltado em Jerusalém. Eu quero te dizer nesta noite, não saia de Jerusalém, porque Jerusalém é o lugar da promessa, é o lugar onde Deus ministra a palavra sobre a nossa vida, é o lugar onde o Senhor traz boas novas para mim e para você, aleluia. Embora o inimigo, o adversário, os perseguidores, os caluniadores tentem nos tirar de Jerusalém, mas não saia de Jerusalém, não saia do lugar da promessa, porque o Senhor tem boas novas para a minha e para a tua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então o lugar de encontro, irmãos, não é outro senão em Jerusalém. Jerusalém era um lugar determinado para o Senhor encontrar com os seus discípulos pelo Espírito Santo. Jerusalém era um lugar onde Deus tinha determinado derramar as suas bênçãos sobre os seus apóstolos. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a palavra de Deus, ela diz que os seus discípulos, no versículo de número 6, eles perguntam assim ao Senhor. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Porque, irmãos, lá em Lucas capítulo 22, no versículo de número 30, o Senhor tinha prometido para os discípulos que eles se assentariam em tronos, e eles estavam achando então que esse grande evento que havia de acontecer em Jerusalém era o evento da restauração de Israel. Eles achavam então que o Senhor ia restaurar o reino a Israel, e Israel ia voltar a governar sobre os povos. E eles perguntam ao Senhor: Senhor, é o tempo em que tu vai restaurar o reino a Israel? Eles estavam preocupados ainda com as coisas terrenas, eles não estavam ainda compreendendo que o que o Senhor tinha para eles nesta vida era algo tremendo, era o Espírito Santo de Deus. E a palavra do Senhor, ela diz que o Senhor então repreende os seus discípulos dizendo: não pertence saber os tempos, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O Senhor estava dizendo: nós não sabemos qual vai ser o tempo em que vocês vão sentar no trono, nós não sabemos qual vai ser o tempo que vocês vão governar. Louvado seja Deus. E não nos pertence saber, não nos pertence, não devemos ficar preocupados com o tempo, com as horas, com os momentos. Nós temos que estar focados em buscar a Deus, em fazer a obra do Senhor, em anunciar as boas novas. Louvado seja Deus. E no versículo 8 ele diz assim: mas tem porém, recebereis a virtude do Espírito Santo. Vocês não vão sentar em tronos, vocês não vão ser honrados como reis ou príncipes, mas vocês vão receber algo da parte de Deus, que é o Espírito Santo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e serei testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Senhor estava dizendo para os seus discípulos: vocês vão receber poder de Deus, mas vocês não vão receber poder de Deus para que vocês fiquem calados, não. Vocês vão receber poder de Deus para ser testemunhas, para falar do meu poder, para falar do meu amor, para falar das boas novas do Evangelho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vocês vão receber o poder para que vocês possam levar as boas novas. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor nos diz que vocês serão testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando eu leio esse texto, irmãos, eu me lembro do texto que está lá em Isaías, no capítulo de número 6, quando a palavra do Senhor, ela nos diz que Isaías estava no meio da nação de Israel. A nação de Israel estava corrompida, a nação de Israel tinha se voltado aos ídolos, adorando os deuses estranhos.
E a palavra do Senhor, ela diz que o rei Uzias, que era um rei que era muito admirado por Israel, ele tinha morrido. E a palavra de Deus, ela começa dizendo que no ano que morreu o rei Uzias, Isaías teve uma visão da parte de Deus. Não havia profetas que estavam ministrando a palavra de Deus, as boas novas do Senhor. Todos estavam corrompidos, todos tinham cessado, não falavam mais da lei, da palavra de Deus. E aí Deus então, ele decide em visão aparecer ao profeta Isaías. E o profeta Isaías, ele começa a relatar a sua visão, dizendo assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus, ele apareceu em visão ao profeta Isaías, de uma forma que Isaías pudesse entender que ele ainda estava no trono, que o homem passava pelo trono, entrava e saía pelo trono, mas o trono de Jeová era um trono eterno, que a autoridade de Deus era uma autoridade permanente. Quando Isaías vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, ele está falando de governo. Deus quis mostrar em visão a Isaías que ele continuava no governo da terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. E quando Isaías vê o séquito do Senhor, que são as orlas das vestes do Senhor, que enchia o templo, o Senhor estava dizendo para Isaías que ele tinha autoridade sobre todas as coisas. Por quê? Porque os judeus, eles acreditavam que quanto maior era a orla das vestes do sacerdote, maior era a sua autoridade. É por isso que Deus se revela a Isaías, mostrando que o seu séquito, que a orla das suas vestes, ela tomava todo o templo. E aí então o Senhor diz para Isaías: Isaías, Uzias, ele passou pelo reino de Israel, foi próspero, mas Uzias morreu, mas o meu governo e a minha autoridade é eterna. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós podemos glorificar a Deus nesta noite, porque Deus está no trono ontem, Ele está no trono hoje, e Ele estará no trono eternamente. Aleluia! Jesus tem autoridade ontem, Jesus tem autoridade hoje e terá autoridade eternamente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós podemos eleger um governo, nós podemos eleger um prefeito, um governador, um presidente. Ele vai ter uma autoridade por um tempo, mas a autoridade de Jesus Cristo sobre a terra, ela é eterna, ela será eternamente. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu venho aqui para te dizer nesta noite: Deus está no governo da tua vida, Deus tem autoridade sobre os teus negócios e sobre a tua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. E a palavra do Senhor nos diz no versículo de número 2: os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. A palavra do Senhor estava dizendo que os anjos na presença do Senhor, eles estavam ali com 2 asas, cobriam o rosto, como sinal de vergonha. Louvado seja Deus, porque Deus é santo, irmãos, e Deus é santo, santo, santo. E eles cobriam com 2, eles cobriam os pés, com sinal de humildade, e com 2 eles voavam, mostrando que eles estavam a serviço de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor, ela diz que eles clamavam uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Os anjos na presença de Deus, irmãos, eles estavam adorando ao Senhor. Eles se apresentaram na presença de Deus ali com humildade, sabendo que Deus era o Deus todo-poderoso. Louvado seja Deus. E no versículo de número 4 a Bíblia diz assim: e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. A adoração dos anjos, o clamor dos anjos fizeram com que Deus descesse ali com a sua Shekinah. E a palavra de Deus, ela diz que os umbrais das portas se moveram com a adoração daqueles anjos. Louvado seja Deus.
Você talvez não tenha a dimensão do poder que tem a adoração do crente. Aleluia! Quando nós começamos a adorar a Deus, irmãos, Deus desce do seu trono com a sua Shekinah e enche o templo. Aleluia! O poder que há na minha e na tua adoração nesta noite. Aleluia! Os anjos reconheceram que Deus era santo. Os anjos tamparam ali os seus olhos, reconhecendo que o Senhor é santo. Aleluia! Os anjos tamparam os seus pés, reconhecendo que diante de Deus eles eram pequenos. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu costumo dizer, irmãos, que nós precisamos ver a Deus todos os dias. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque quando nós olhamos para o mundo, nós falamos eu sou santo, mas quando nós olhamos para Deus, nós dizemos eu sou fraco, eu sou pecador, e o Senhor é santo, santo, santo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Isaías viu o Senhor no templo, e nos dias de hoje nós temos muitas pessoas que entram no templo, saem do templo e não veem a Deus. Mas eu quero te convidar nesta noite a ver o Senhor Jeová dentro do templo, a contemplar a presença do Senhor neste santo lugar. Aleluia! Se você entrou aqui nesta noite em humildade, se você entrou aqui nesta noite reconhecendo que você é pecador e que o Senhor é santo, Ele quer revelar a você a tua glória. Ele quer fazer os umbrais do templo se mover. Ele quer encher o templo de fumaça. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia! E a palavra de Deus, ela diz que Isaías, então, quando ele olha para o Senhor, ele diz assim: ai de mim que vou perecendo. Do capítulo de número 1 ao capítulo de número 5, nós encontramos Isaías dizendo assim: ai de vós, ai de vós. Mas quando ele olha para Deus, ele diz: ai de mim que vou perecendo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós precisamos ver a Deus, igreja. Nós precisamos contemplar a presença de Deus, e o que faz Deus se revelar em nosso meio é o nosso clamor e a nossa adoração. Louvado seja Deus. E então Isaías diz assim: porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando Isaías olha para Deus, ele começa a enxergar nele as suas fraquezas, ele começa a enxergar nele os seus pecados, ele começa a enxergar que ele era um homem indigno na presença do Senhor. Aleluia! E o que nos faz, irmãos, nos santificar, o que nos faz nos purificar, é nós vemos a Deus no nosso culto, é nós contemplarmos a presença do Senhor. E quem revela o Senhor a nós é o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a Bíblia diz, no versículo de número 7, que um anjo voou até Isaías e tirou com uma tenaz uma brasa viva do altar e tocou os lábios de Isaías, e ele foi purificado. Essa tenaz, essa brasa viva, ela simboliza o Espírito Santo de Deus. Nós vemos aqui então Isaías vendo, mas nós não vemos Isaías ouvindo a voz de Deus até aqui. Nós vemos que Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto, sobre um trono. Ele viu o séquito, ele viu os anjos, ele viu os umbrais das portas se movendo, ele viu o templo se enchendo de fumaça, mas ele não ouviu nada até então da parte de Deus. Mas a palavra do Senhor, ela diz que quando a brasa que foi tirada do altar toca os lábios de Isaías, que simboliza o Espírito Santo, que é quem nos purifica, que é quem nos regenera, que é quem nos limpa de toda a sujeira do mundo. Agora então Isaías, no versículo de número 8, ele diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Nós estamos falando de Pentecostes. Pode até parecer que a mensagem que eu estou pregando não tem nada a ver com Pentecostes, mas tem. Por quê, irmãos? O Senhor precisava fazer com que um profeta abrisse a sua boca e pregasse a palavra da verdade para a nação de Israel. Havia no meio da nação de Israel muitos homens conhecedores da palavra,
homens que tinham conhecimento e sabedoria, mas eu encontro o Senhor olhando para a nação como quem não achasse ninguém, dizendo: a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Parece que o Senhor não encontrava no meio de uma nação onde todos tinham conhecimento da palavra, um homem que pudesse anunciar as boas novas, um homem que pudesse anunciar a palavra de Deus. E aí então Deus se revela a Isaías, profeta do Senhor. E Isaías ali passa por alguns momentos ali com Deus, onde Deus o purifica. E quando Deus o purifica do pecado, ele começa a ouvir a voz de Deus. Ele começa a ter a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. E o Senhor faz aquela pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu fiquei meditando nessa palavra e eu entendo uma coisa: que havia muitos profetas ali que estavam corrompidos com os reis daquela época. E o Senhor estava procurando um que não se corrompesse, um que estivesse disposto a ir pregar a palavra conforme o Senhor queria que fosse pregar. Porque o Senhor diz assim: a quem enviarei e quem há de ir por nós? O Senhor estava dizendo: quem há de ir e pregar a palavra segundo o meu querer e segundo a minha vontade. Eu quero dizer para você nessa noite: o Senhor está procurando nessa noite verdadeiros profetas, homens e mulheres que queiram ir, mas para pregar a palavra segundo o desejo, querer de Deus. Porque há muitos nos dias de hoje, irmãos, que se dizem cheios do Espírito Santo, pregando uma palavra, mas é uma palavra que vem agradar os nossos corações. Não é muitas vezes uma palavra que vem direto do trono do Senhor. E o Senhor nesta noite ele nos pergunta: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Quem quer anunciar a palavra verdadeira e genuína, a palavra pura, a palavra que vem sem nenhuma mistura, mas uma palavra que venha do trono da parte de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. E se nós formos olhar no texto bíblico, nós vamos ver que os profetas verdadeiros do Senhor, eles foram perseguidos, eles foram caluniados, eles foram lançados em calabouços por causa dos falsos profetas, por causa daqueles que falavam aquilo que o povo e o rei gostavam de ouvir. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas o Senhor, nos dias de hoje, Ele quer derramar do teu Espírito Santo, Ele quer te encher de virtude e de poder. Aleluia! Ele quer te dar graça, Ele quer te dar virtude. Aleluia! Ele quer te encher da planta dos pés ao alto da cabeça. Mas Ele tem um propósito. O propósito dele é que o Evangelho verdadeiro ele seja anunciado. Glória a Deus. Nós ouvimos muito hoje as pessoas vivendo uma vida pecaminosa, uma vida afastada da presença de Deus. E os homens estão dizendo que Deus vai dar, que Deus vai abrir a porta, que Deus vai derramar na tua bênção. Mas isso, irmãos, é da parte do homem. Nós temos uma nação corrompida, as pessoas se afastando de Deus, as pessoas se voltando para as coisas seculares, para as coisas materiais. E nós só ouvimos que o Senhor vai abençoar, que o Senhor vai abrir a porta, que o Senhor vai fazer milagre. Mas Deus quer levantar nesta noite homens e mulheres que estejam dispostos a pregar o verdadeiro Evangelho, a verdadeira palavra, palavra que cura, que liberta, palavra que salva e que leva para o céu. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. E o Senhor diz para os seus apóstolos: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Por que eles precisavam de virtude? Por que eles precisavam de poder? Porque sem o Espírito Santo eles não teriam coragem de pregar a palavra. Irmãos, pregar a palavra verdadeira nos leva ao perigo muitas vezes. Pregar a palavra verdadeira muitas vezes, irmãos, não nos faz ganhar flores, rosas, não. Nos leva muitas vezes a ser perseguidos, como os apóstolos foram perseguidos, como foram mártires, como Estevão foi um mártir ali por pregar a palavra do Senhor. E Deus nessa noite, Ele tem um propósito. Quando Ele foi ali, Ele mandou que os seus discípulos ficassem em Jerusalém, para que do alto eles fossem revestidos. Foi com um propósito. O Senhor, Ele foi morto, Ele ressuscitou ao terceiro dia, mas Ele só derramou do seu Espírito Santo no dia de Pentecostes, 40 dias depois da sua ressurreição.
Jesus podia ter derramado do Espírito Santo no primeiro dia, no segundo dia, no quinto dia, no 10º dia, no 20º dia, no 30º dia, mas Ele deixou para derramar do seu Espírito Santo no dia de Pentecostes. Por quê? Porque o Senhor tinha um propósito na derramação do Espírito Santo. É que o Evangelho fosse anunciado, é que fossem levadas as boas novas àquela multidão que estava em Jerusalém para a festa. E o Senhor escolheu o dia, por quê? Porque havia pessoas de todos os lugares, e ali o Senhor queria mostrar para os seus discípulos que o propósito do derramamento do Espírito Santo não era para que eles ficassem no cenáculo, rodopiando, batendo pé, falando em língua estranha, não, mas era que eles saíssem de dentro do cenáculo e fossem pregar a palavra do Senhor. Nós ouvimos muitas pessoas dizendo, mas hoje não é como antes, o Senhor não batiza com o Espírito Santo, hoje nós não vemos tantos milagres como era antigamente. Sabe por quê, irmãos? Porque o propósito do derramamento do Espírito Santo é para que o Evangelho seja anunciado, é para que as boas novas sejam anunciadas. Louvado seja o nome santo do Senhor. E muitas pessoas querem o Espírito Santo para ficar dentro da igreja. Não, o Espírito Santo é para nos capacitar a pregar a palavra nos becos, nas sarjetas, nos presídios, nos hospitais, aonde tem um pecador. O Senhor quer que nós vamos lá e levemos a palavra do Senhor. Isaías, ele disse para o Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E o Senhor coloca a palavra na boca de Isaías, e Isaías vai repreender a nação de Israel que estava em pecado. Louvado seja Deus. Deus quer te encher do Espírito Santo, irmãos. Essa campanha não é à toa, esse propósito não é em vão, mas eu quero que você entenda o propósito de Deus. O propósito de Deus é te encher para que você vá pregar a palavra. O propósito de Deus é te encher para que você leve as boas novas. O propósito de Deus é te encher que você pregue a palavra genuína que vem direto do trono, da boca do Senhor. Aleluia. E o Senhor está aqui nesta noite. Ele quer te encher do Espírito Santo, Ele quer te tomar nesta noite, Ele quer te dar capacidade, Ele quer te encher, Ele quer te dar virtude para que você saia daqui anunciando que só o Senhor é Deus. Ele quer que você saia daqui anunciando que o Senhor ama, que o Senhor salva, mas Ele também quer que você anuncie o Evangelho puro, santo e verdadeiro. Para ser salvo é necessário ser santo. A palavra de Deus, ela diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Aleluia. E nós precisamos pregar esse Evangelho, e o Senhor quer nos encher nessa noite. O Senhor quer nos dar a porção dobrada do Espírito Santo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero te dizer algo da parte de Deus nessa noite. Não saia do templo, não saia do templo sem ver a presença de Deus. Não vá embora para a sua casa sem contemplar o Senhor na sua vida. Não saia, não se acostume a entrar a este templo e sair sem contemplar a presença do Senhor, porque é no templo que o Senhor se revela, é no templo que o Senhor dá visão, é em Jerusalém que o Senhor dá a palavra, é em Jerusalém que o Senhor anuncia boas novas, é em Jerusalém que está a promessa, e nós temos que contemplar o dono da promessa neste santo lugar. Aleluia. Eu quero te convidar nessa noite a contemplar o Senhor Jeová. Eu quero te convidar nessa noite a abrir o teu coração e contemplar Deus nesse lugar. Ele tem poder, Ele tem autoridade, Ele quer manifestar o seu poder sobre a tua vida e te usar como instrumento na sua presença. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando a igreja entende, irmãos, quando a igreja entende, porque os apóstolos não entenderam, eles não entenderam o que Deus queria. Deus queria encher do Espírito Santo para que eles pregassem a palavra, e eles estavam trancados dentro do cenáculo com medo de anunciar o Evangelho de Cristo. Deus não te chamou para que você fique trancado dentro do cenáculo. Deus não te chamou para que você fique com medo dentro do templo. No templo eu estou protegido. Não! Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele te protege dentro do templo e fora do templo. Aleluia! O Senhor nos chamou, irmãos, para que eu e você anunciemos as boas novas. Louvado seja Deus. E o Senhor
quer nos capacitar para isso. O Senhor quer levantar nesses últimos dias uma igreja que venha anunciar a palavra do Senhor. É esse o motivo, irmãos, do Pentecoste. É esse o motivo do Senhor derramar o Espírito Santo. Louvado seja o nome santo do Senhor. No capítulo de número 2, a palavra do Senhor, ela diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som. Eles ouviram o som de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estava sentado, e foram vistas, eles viram línguas repartidas como que de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios. Eles sentiram. E Deus quer nos trazer esses 3 sentidos nessa noite. Ele quer que você ouça, Ele quer que você veja, mas Ele quer que você sinta também nessa noite. Você pode sentir a presença de Deus nesse lugar. Você pode sentir a presença de Deus nesse lugar. Aleluia. Você pode ver a Deus nesse lugar essa noite. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, por que eles viram línguas repartidas como os que de fogo? Língua que anuncia a palavra, fogo que purifica de todo pecado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Naquela situação, eles puderam ver línguas repartidas como de fogo. O Senhor estava dizendo: o propósito do fogo é a anunciação do Evangelho. O propósito do derramamento do fogo é que as boas novas sejam pregadas. E eu quero te dizer nessa noite: o Senhor quer derramar o seu Espírito Santo sobre a tua igreja. Ele quer nos encher. Louvado seja Deus. Aquele Pedro que estava tímido dentro do cenáculo, agora ele sai para fora e começa a anunciar a palavra do Senhor. E 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor. Aleluia. O Senhor estava mostrando que no dia de Pentecostes, que era a festa da colheita, havia colheita de almas para os seus discípulos. Aleluia. O propósito do Senhor é preparar a tua igreja para a colheita. É dia de Pentecostes. Os dias são findos, irmãos. A Bíblia diz que a seara está branca. Aleluia. A seara está branca, e o Senhor quer levantar ceifeiros nessa noite. O Senhor quer levantar homens e mulheres para colher esta seara. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Se coloca de pé, por favor. Nós vamos orar a Deus, porque hoje nós entendemos o propósito de Deus no Pentecostes. Não foi simplesmente um fogo ali para demonstração de poder, não, mas foi uma capacitação para a pregação do Evangelho. Eu quero dizer para você que quanto mais nós pregamos a palavra de Deus, mais nós somos cheios do Espírito Santo. Quanto mais nós anunciamos o Evangelho, mais o Senhor derrama da tua bênção sobre as nossas vidas. Eu quero te convidar a ser ousado a partir de hoje. Eu quero convidar você a sair deste templo nesta noite, se sentindo capacitado pelo Espírito Santo para orar, para anunciar o Evangelho, porque no abrir da sua boca Deus vai operar milagre, porque no abrir da sua boca Deus vai manifestar a sua glória. É no abrir da tua boca que Deus vai confirmar com fogo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Há muitas pessoas que ficam ali esperando, né? As pessoas assim: não, o dia que houver uma manifestação, o dia que todo mundo sair pulando dentro da igreja, eu vou ser cheio do Espírito Santo. Não, irmãos. Isaías, ele estava na caverna. Isaías não, Elias, ele estava na caverna. Ele estava com medo, porque Jezabel e Acabe estavam ali perseguindo a Elias. E a palavra do Senhor, ela diz que veio um vento forte, e Elias examinou, mas Deus não estava no vento. De repente veio um terremoto, e Elias, ele examina, mas Deus não estava no terremoto. De repente veio fogo, mas Deus não estava no fogo. Deus estava na palavra mansa, suave. Isaías percebeu que Deus estava presente naquele lugar. Deus tem várias maneiras de nos encher do Espírito Santo.
Não determine para Deus um caminho, uma forma, porque Deus tem o seu caminho e tem a sua forma. Mas eu quero te dizer nessa noite, Deus vai te encher do Espírito Santo nessa noite. Nós vamos fechar os nossos olhos, nós vamos orar a Deus, e nós vamos ser cheios do Espírito Santo em nome de Jesus. Você vai sair daqui capacitado nessa noite, aleluia. Quando você abrir a tua boca e falar de Jesus, o Senhor vai operar milagres através da tua vida. Quando você levantar a sua mão para orar por um enfermo, Deus vai te usar. E você vai dizer, mas eu não vi fogo, mas tem poder de Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, soberano Pai, Deus Todo-Poderoso. A tua palavra, Senhor, ela nos diz, ó Pai querido, que o Senhor tem poder para nos dar, Senhor. E nós estamos aqui nessa noite, Senhor, reunidos na tua presença, Pai querido santo. E eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, enche a tua igreja do teu Espírito Santo. Toma o teu povo da planta dos pés, Senhor, ao alto da cabeça. Começa a encher, Senhor. Começa a capacitar a tua igreja na pregação das boas novas, na pregação do Evangelho, ó Pai querido. Ah, Deus querido e santo, que eles possam notar a diferença, Pai querido, de hoje em diante, Senhor, que ao abrir a sua boca, o Senhor confirme com milagre, com prodígios, com maravilhas, Senhor, para que o teu nome seja exaltado. Rabante como na gaçúria, o rimicrion de como na gasterra, aramanto e decante, calama na gácia. Deus Todo-Poderoso, enche do teu Espírito Santo, vai enchendo, Senhor Jesus, vai enchendo nessa noite,